Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora e por meio das suas redes sociais. Muito obrigado porque você me permite mais uma vez entrar na sua casa para fazer companhia para você e para apresentar para você a palavra de Deus. Que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo a esse canal, seja bem-vindo a essa plataforma. E eu quero apresentar para você hoje o seguinte tema de mensagem: escolha viver a liberdade verdadeira que Jesus deu. A mensagem é baseada em Gálatas capítulo 5, do 1 ao 15. Muito legal esse texto. Paulo vai nos apresentar aqui. Paulo nos apresenta, na verdade, um presente, já que está escrito, uma série de questões que se aplicam à igreja de hoje. Fica aqui até o final que tem muita coisa bacana para você. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Isso tudo é grátis, só leva alguns segundos. E assim você está informando aos algoritmos que o vídeo é bom, que você gostou, que você quer que outras pessoas possam ver. E não se esqueça de me seguir, de me acompanhar aqui nessa plataforma, aqui nesse canal. Tá certo? E vamos falar aqui sobre Antes de eu falar o roteiro, vamos lá. Não se esqueça de continuar combatendo as fake news. Os textos bíblicos estão aí nos comentários para você ver. E os links para você consultar as notícias estão aí também nos comentários. E eu quero falar para você agora o roteiro do vídeo. Vou começar falando sobre o Setembro Amarelo, já que nós estamos finalizando esse mês, né? Mês de setembro. Vou falar sobre Acredite em Si Mesmo e Mude Sua História. Vou fazer o anúncio dos meus livros e eu entro em seguida com a mensagem. Continua aqui até o final que tem muita coisa bacana para você. Tem muito conteúdo bom e abençoado para a sua vida. Dito tudo isso, vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Não se esqueça de continuar me acompanhando aqui nessa plataforma. E vou te contar um segredo. Sua curtida, seu comentário e seu compartilhamento são gratuitos e são só alguns segundos para você fazer isso, tá bom? E os links de venda de todos os meus livros estão aí nos comentários, só você clicar e adquirir. Se não conseguir abrir, dependendo da plataforma que você estiver vendo, talvez você não consiga abrir. Copia o link, cola na barra de pesquisa do Google, quando você vai lá fazer uma pesquisa, cola o link ali que você copiou e pronto. Você entra lá e compra meus livros. Estão os links aí. Bem, Setembro Amarelo. Vocês sabem muito bem que o mês de setembro foi escolhido para falar sobre prevenção a doenças mentais, emocionais, prevenção ao suicídio, enfim. Mas é para a gente tratar desse assunto o ano todo. Setembro é o mês escolhido como um símbolo para a gente enfatizar. E eu quero dizer uma coisa para você, tá? Não é difícil perceber quando uma pessoa está enfrentando algum problema nessa área, tá? Não é difícil perceber. Inclusive se for você a vítima. Eu vou dizer para você algumas coisas que você mesmo pode perceber. Em si mesmo ou em quem está à sua volta aqui, na mesma casa que você. E você muitas vezes está deixando passar batido. Vou dar alguns exemplos. Um deles. Tem muitos pais que deixam passar batido o comportamento de um adolescente que fica trancado dentro do quarto direto. Tem pai que acha que aquilo é fase, que é rebeldia de adolescente, que adolescente é chato, adolescente quer privacidade. Só que muitas vezes esse adolescente está sofrendo bullying na escola e você não está sabendo. Esse adolescente está sendo assediado pela internet porque você sequer fiscaliza o que o seu filho vê na internet. Está sendo assediado por ali, entendeu? Está conversando por ali com quem não deve e está ouvindo ideias malignas por ali. Ideias que podem fazê-lo pensar, por exemplo, em se mutilar. Infelizmente isso acontece. Fica seguindo esses influenciadores aí que não tem nada para... Primeiro que não são... Infelizmente quando influenciam é para o mal. Não influenciam para o bem. Só influenciam para o mal. Ficam ouvindo essas besteiras que esses caras falam, no que diz respeito a... Principalmente menina, né? Que fica ouvindo essas influenciadoras, entre aspas, aí falando sobre alimentação. E aí essas meninas inventam de não comer, coisa e tal, enfim.
Tem muito dessas coisas na internet. E muitas vezes os pais deixam passar batido. Outra coisa que é fácil perceber, em você mesmo e em quem está na sua casa. Mudança de humor. Uma pessoa que antes era mais alegre, mais efusiva, brincalhona, de repente fica retraída. Uma pessoa que antes era tranquila, calma, de repente fica agressiva. Mudança de humor, de comportamento, mudança no horário de coisa de sono, mudança de sono. Ou a pessoa dorme muito ou não dorme. Mudança na alimentação, ou come muito ou não come nada. E sem falar das questões da anorexia e da bulimia, tá? Então são coisas que são perceptíveis. Então muitas vezes aquilo que parece ser uma tristeza, se ela ficar recorrente e ninguém tomar atitude, isso pode virar uma depressão, pode virar uma coisa muito pior. Então são coisas que nós precisamos estar atentos com relação a nós mesmos e com relação a quem está à nossa volta. O Setembro Amarelo é para trazer esse despertamento, para trazer essa exortação. E outra coisa que é muito importante para nós entendermos: identificou um problema, procure ajuda. A ajuda precisa ser médica, clínica, ou seja, um psicólogo ou um psiquiatra. Isso aí, quando você vai ao psicólogo e conta as histórias, o psicólogo ele mesmo pode matar no peito, não, isso aqui é comigo. Ou ele pode identificar alguma coisa mais complexa, não, vou passar você para o psiquiatra. Não há nenhum problema quanto a isso, nem psicólogo, nem psiquiatra. Não há nenhum problema. É preciso passar, tá? E é preciso, nós como cristãos entendemos que não se trata simplesmente de questões espirituais. Já falei sobre isso. Não se trata de simplesmente levar grupo de oração dentro da casa para orar pela pessoa. É claro que a oração é super bem-vinda, mas tem que ter o acompanhamento médico, tem que ter o acompanhamento clínico, uma coisa anda lado a lado com a outra. Então a pessoa vai, busca ajuda médica e busca ajuda espiritual em oração. Todas as duas coisas são válidas e se complementam. Uma não pode ter sem a outra. Não pode ficar só na oração sem ajuda clínica. E não pode, e não é bom também ficar só na ajuda clínica sem a oração. A oração ajuda, a oração ela vai fazer com que a pessoa adquira uma força espiritual bastante importante no processo da cura, tá? Tudo anda junto, então não se esqueça. Setembro Amarelo é o ano todo. Vai acabar o mês de setembro, mas tem que continuar pensando nisso. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Vai chegar no outro setembro, vamos enfatizar de novo. É assim que funciona. Amém? Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Caramba, ó, é grátis. É só um tempinho, um segundinho, você vai lá, curte, comenta e compartilha. Você vai me ajudar e vai fazer com que esse vídeo, a plataforma entenda que esse vídeo pode ser visto por outras pessoas, que você gostou. E tem muito conteúdo legal aqui para você ver. Muito conteúdo que eu já fiz. E em nome de Jesus, muito conteúdo que eu ainda vou fazer. Não se esqueça de continuar me acompanhando aqui, tá bom? E os links de venda de todos os meus livros estão aí nos comentários. Clicou? Beleza. Ah, não conseguiu clicar? Copia o link, cola na barra de endereço do Google e pronto. Vamos lá. Da série Acredite em Si Mesmo, Mude Sua História. Vamos falar de uma banda chamada Toto. Uma banda pop, bem conhecida aí, fez muito sucesso nos anos 80, foi o auge deles. Anos 80 e um pouco dos 90. E vou falar de duas músicas deles, que são super conhecidas. Africa e I'll Be Over You. Fica aqui que você vai entender o sentido da coisa, tá? Vamos lá. Dispa-se da sua religiosidade. Você que é crente, você que é cristão, dispa-se da sua religiosidade, abra sua mente para você ouvir o que eu estou querendo compartilhar com você nesse ensino dessa série. Acredite em si mesmo, mude sua história. Vamos lá. Quem são os integrantes do Toto? Eles são músicos de estúdio, super famosos, super competentes, requisitadíssimos para tocar para várias pessoas. Dos anos 70, eles tocaram para muita gente. Eles decidiram montar uma banda, cantar suas próprias músicas e tal, no estilo ali que misturava pop, tinha um pouco aí de influência de jazz, coisa e tal, uma coisa muito bacana. Aí você pensa o quê? Porra, os caras são fera, o disco vai arrebentar. Só que não. Lançaram um disco, nada. O segundo, nada. O terceiro, nada.
Quarto disco, 1982, o disco pronto, já estava para ir para a fase final lá de mixagem, para a produção final, para prensar e botar para venda. O tecladista da banda teve uma inspiração vendo vídeos sobre vida selvagem na África, aqueles vídeos que tem nos animais, nesses canais de TV por assinatura aí que tem esses vídeos. E aí ele começou a ler, pesquisar e escreveu uma letra sobre a África e colocou lá uma melodia. Ele até reproduziu lá no computador, no sintetizador dele lá, um instrumento africano chamado kalimba, ficou um arranjo bem bacana. Ele apresentou para os integrantes da banda. Uma música totalmente diferente do estilo deles, totalmente diferente. E ficou aquela coisa, pô, o disco está pronto, inclui, não inclui, inclui, não inclui, ficou aquele debate ali, os produtores naquela, inclui, não inclui, aí resolveram incluir a música no disco. A música se chama Africa, o nome está aí nos comentários, música super conhecida, você já escutou em qualquer rádio de música adulta contemporânea, por onde você tenha passado. Seja num carro de aplicativo, seja num consultório médico, seja num restaurante, ou em algum outro lugar por onde você tenha passado, você provavelmente já escutou essa música. Então tá, a música entrou no disco, 1982, o disco foi lançado, essa música estourou aqui no Brasil no ano seguinte, 1983. Foi muito batalhada e tocada nas rádios e até hoje ela toca. Para você ver, os caras gravaram 4 discos para poder alcançar o sucesso. E o que é mais interessante, enquanto esses caras que não são cristãos, não são crentes, não são evangélicos, perseveraram, eu vejo um monte de crente que na primeira barreira desiste, no primeiro obstáculo desiste, no primeiro não que houve quando vai procurar um emprego e não consegue, desiste, no primeiro não que houve no ministério, desiste. E quando nós cristãos temos a mente de Cristo, de acordo com a Bíblia, nós como cristãos temos a força que Jesus Cristo nos dá, e não sabemos aproveitar muitas vezes. Pois bem, em 1986 o Toto lançou outro disco, e nesse disco entrou a outra música, I'll Be Over You, super conhecido, o nome está aí, se você quiser pesquisar, tá aí nos comentários. Sobre o que fala essa música? O compositor da música resolveu expressar a dor que ele estava sentindo quando o casamento dele acabou. Então, ao invés de ele ficar deprimido, entrando numa de beber, se drogar e blá blá blá, sair pegando tudo que é mulher por aí para tentar compensar qualquer carência, ele resolveu descarregar a dor dele e compôs essa música bonita. E eu vejo que muito crente, quando passa por um problema semelhante, se entrega. Enquanto o cara que não é crente buscou, foi resiliente, transformou a dor dele em uma música de sucesso, enquanto muitos outros transformam a dor em poesia e por aí vai. Caramba! Tem outros exemplos aí de outros compositores que retrataram, expressaram sua dor através de músicas. Homenagearam o pai, homenagearam a mãe, homenagearam o filho. É bem interessante, tá? Mas, então, por que eu trago essa série para você? Acredite em si mesmo, mude sua história. Você que está me vendo que é crente, que é cristão, que é evangélico, arranca essa religiosidade de você e procure entender que eu estou compartilhando esse ensino com você, que é para você se ligar que enquanto os lá de fora, que não estão no nosso meio, conseguem se superar, por que nós que temos a palavra de Deus como base para a nossa vida, nós que temos um instrumento chamado oração, como contato direto com Deus, para podermos ser abençoados e recebemos dele a força que precisamos, por que nós não aproveitamos isso? Ficamos prostrados, o casamento acaba, nos entregamos e pronto. Não é assim que funciona. Então nós temos que pegar esses exemplos de gente de fora que se superou e temos que nos superar também. Amém? Que Deus continue abençoando sua vida. Fica aqui até o final, que tem muita coisa legal para você. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Quando você faz isso, você
sinaliza a plataforma que você gostou do vídeo, que você quer que outras pessoas vejam. E vou te contar um segredo, é grátis e leva alguns segundos só para você fazer isso. Os links de venda dos meus livros estão aí nos comentários, só você clicar e vai abrir. Se você clicar e porventura a plataforma não deixar você abrir, copia o link, cola na barra de endereço do Google, ali você vai abrir, você vai ter acesso a você adquirir meu livro diretamente, certo? Vamos lá. Eu quero falar aqui sobre a seguinte frase de Voltaire: a leitura engrandece a alma. Vamos meditar um pouco nessa frase que é tão bacana e é tão significativa. A leitura engrandece a alma, ela nos transforma em pessoas melhores. E nós estamos vivendo num tempo que nós estamos cada vez mais cercados de pessoas ruins. Pessoas que têm manifestado o seu pior lado ao longo desses últimos anos. Infelizmente, algumas dentro da igreja, inclusive, tá? Principalmente quando se envolve com questões dessa terra, questões dessa vida. Quando se envolve com política, quando se envolve com... deixam o dinheiro prevalecer sobre as questões espirituais, enfim. Então, nós temos visto muitas pessoas com uma essência ruim, uma alma pequena. A leitura, ela nos transforma em pessoas melhores, porque nos faz conhecer outras culturas, outras épocas. A leitura nos faz aprender coisas muito importantes que devem ser aplicadas, podem e devem ser aplicadas em todas as áreas da nossa vida. Tá? A leitura, eu me refiro não somente a livros cristãos, livros evangélicos. Nós, como cristãos, nós éramos conhecidos antigamente por sermos um povo leitor, não somente da palavra de Deus, mas leitor também de livros cristãos, livros evangélicos. Eu digo para você, todo livro cristão que você comprar, compre e leia com a Bíblia do lado. Os meus, inclusive. Mesmo que nos meus eu coloque o texto bíblico impresso, e eu faço isso, quando eu faço referências bíblicas, eu coloco o livro impresso, leia com a Bíblia do lado, compare, é importante, é fundamental. Tá? A leitura da Bíblia nos faz pessoas melhores, porque nós temos nosso encontro com Jesus Cristo, aprendemos que a Bíblia nos apresenta Jesus como Ele é, a Bíblia nos apresenta Deus como Ele é, e a leitura de livros cristãos nos traz edificação espiritual para as nossas vidas, é muito importante. A leitura de outros livros também trazem ensino, conhecimento, nos transforma em pessoas melhores, exercita a nossa mente, ocupa a nossa mente no que diz respeito a doenças mentais, doenças emocionais, nos traz ensinos sobre outras culturas, outros povos, outras terras, outros costumes. Muita coisa a gente aprende com a leitura. Caramba, eu poderia fazer um vídeo acho que 2, 3, 4 horas falando sobre leitura aqui. Nos traz capacidade de compreensão cognitiva para entender as coisas. Você pode ter certeza de uma coisa, gente que não consegue entender o que se fala com eles é gente que não lê, com certeza, que não sabe, não entende nada, não tem compreensão cognitiva para nada, não sabe se expressar com clareza, nem com coerência. A leitura traz tudo isso de bom para a nossa vida. Aprendemos a escrever o português correto, aprendemos a comunicar nossas ideias de maneira clara, coesa e coerente, certo? Medita nessa frase aí e continua aqui que tem muita coisa bacana para você. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. E eu quero falar sobre o meu livro mais novo, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Eu tenho nesse livro uma reflexão profunda sobre o que queremos para a nossa vida espiritual. Tá? Aí você está vendo, mas eu não tenho nada a ver com igreja, com Deus, com religião, tá? Mas ele serve para você também, porque eu falo muita coisa aqui que se aplica a tudo que é família, tá? Coisas que nós estamos permitindo que entre nas nossas casas. Nós estamos permitindo que entre muita coisa ruim nas nossas casas, pela televisão, pela internet, pelas redes sociais, pelas plataformas de streaming. Nós estamos permitindo que pessoas ruins entrem na nossa casa, se fazendo de amigos e
trazendo assuntos que não edificam. Nós estamos permitindo, nós não estamos guardando a nossa casa, blindando a nossa casa. Então a capa que mostra que família não é por acaso, é para você. Não importa qual seja a sua religião, esse livro é para você também. Eu sou um escritor cristão, eu sou evangélico, eu sou membro do Ministério Sarando a Terra Ferida, já falei isso aqui outras vezes, todo mundo sabe. Eu professo a fé cristã, evangélica. E o meu nicho, todo escritor tem o seu nicho. Uns escrevem para crianças, outros para jovens, outros para adolescentes, outros escrevem ficção, outros escrevem romance, outros escrevem livros acadêmicos, outros escrevem livros sobre finanças, outros escrevem biografia, enfim, cada um tem o seu nicho de atuação. Por eu ser um cristão, prioritariamente eu escrevo livros cristãos, mas os meus livros cristãos eu trago uma temática que normalmente também é para todas as outras pessoas. Por quê? Porque aqui eu estou falando de família. E família é família, não importa se a pessoa tem ou não tem religião, não importa qual religião tenha, tá? Eu trato desses princípios aqui. Esse livro, eu ainda não tenho o link de vendas para colocar para você nos comentários, tá? Eu espero que na próxima semana eu tenha. E quando eu tiver o link, eu vou fazer um vídeo específico só falando dele. Aí eu vou esmiuçar para você detalhe por detalhe o que tem nele, cada capítulo, cada tópico, tá? Mas eu digo para você que você vai ser muito abençoado ao adquiri-lo. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. E quando nos encontrarmos na igreja, eu vou ter um exemplar desse para você, tá? E deixa eu te falar, antes que eu esqueça. Aqui, ó, primeira orelha, tem um textinho legal para você ver. Segunda orelha, tem minhas redes sociais. Na quarta capa, tem um textinho também para você ler, tá? Então, ó, Deus abençoe grandemente a sua vida e que você tenha uma excelente leitura. Uma leitura que abençoe sua vida, tá? É uma reflexão profunda sobre o que queremos para nossa vida espiritual. Outro livro meu, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Tenho falado dele aqui nesses últimos tempos. Eu falo sobre todas as etapas da vida profissional da gente. Como é que a gente faz um currículo, os erros que a gente comete, dinâmica de grupo, entrevista de emprego, apresentação pessoal, marketing pessoal, estudo, planejamento de carreira, empreendedorismo, plano B. Tem muitos assuntos aqui bastante legais que eu trago para você nesse livro. E um deles aqui é muito importante, etiqueta corporativa. Olha, tem muita gente que é profissional de excelência, profissional da melhor qualidade e que não sabe se comportar no ambiente de trabalho. E por não saber se comportar no ambiente de trabalho, fecha as portas. Tem vídeos aí na internet mostrando como vários atores e atrizes no Brasil e no exterior têm encontrado as portas fechadas para si por causa do seu mau comportamento. Porque todo lugar que eles trabalham, eles batem de frente com alguém, eles criam confusão com o colega, maltratam aquelas pessoas que estão hierarquicamente abaixo delas, maltratam o prestador de serviço, batem de frente com o superior, não respeitam a ordem de superior hierárquico, quero deixar isso bem claro, tá? Então, pode ser excelente profissional, pode ser o melhor até da área, mas muitas empresas não contratam essas pessoas porque essas pessoas não sabem trabalhar em equipe e as empresas priorizam muito essa coisa da sinergia, que é a interação entre todos os funcionários, tá? Dos diferentes setores, de uma empresa como um todo ali e tal. E tem gente que não consegue ainda se enquadrar nisso. E eu vou dizer uma coisa para você, se você de repente está encontrando dificuldades para voltar ao mercado de trabalho, você sabe muito bem como é que você se comporta. Se você está se enquadrando nisso aí que eu estou falando, se é uma pessoa difícil, uma pessoa que está sempre arrumando problema com os outros, coloca a cabeça no lugar e começa a pensar, tá? Para você mudar sua forma de agir, para você poder voltar ao mercado de trabalho. Ó, esse livro é a mesma coisa. Primeira orelha, tem um textinho bacaninho para você ler. Segunda orelha, minhas redes sociais. Quarta capa,
um textinho também para você ler. Então, cuide bem da sua carreira profissional. Os links de venda estão aí nos comentários. Só clicar e comprar. Ah, não abriu o link? Copia, cola na barra de pesquisa do Google lá, aquele retângulo grandão. Copia, cola ali, vai abrir e você compra. Tá certo? E quando nos encontrarmos na igreja, vou ter lá um livro para você. De Lodebar para Wonderland. Traduzindo, Lodebar, terra do esquecimento, expressão em hebraico comum no Antigo Testamento, quando se referiu a Mefibosete, descendente de Saul, que foi para lá nessa terra, terra do esquecimento, jogado lá, de onde Davi mandou buscá-lo e colocá-lo sentado na mesa dele, do rei. Wonderland, expressão em inglês que significa país das maravilhas, terra dos milagres, terra das bênçãos. Então, de Lodebar para Wonderland. São 11 histórias reais de pessoas que deram a volta por cima. Esse segredinho que eu tenho para você. Eu mudei nomes, datas e locais, para que ninguém se sinta atingido, melindrado, ofendido ou coisa parecida. Mas, em alguns casos, eu mudei profissões também. Mas todas as histórias são reais, verdadeiras, tá? E todas elas têm um ponto em comum. Pessoas que deram a volta por cima quando abriram seu coração para Jesus. Entre elas eu quero contar a história da Tamires, uma jovem, pobre, passando muita dificuldade, muito perrengue na vida material, na vida financeira, abusos por parte da mãe e do padrasto. Aí ela foi trabalhar e ela conheceu o filho do patrão, um homem 20 e tantos anos mais velho que ela. Começaram ali o relacionamento, aí casaram. Ela com seus 18 anos, casou. O cara muito trabalhador, o cara estava numa vibe totalmente diferente da dela. Ela, uma garota, querendo sair, coisa e tal. O cara, trabalhava, chegava em casa, não queria sair e começou a falhar também no cumprimento do dever conjugal dele, aquele que está lá em 1 Coríntios 7. Vai lá, abre tua Bíblia e vê lá qual é. Paulo ensina bem claro, para marido e para mulher. O marido deve dar a ela o que é dela de direito, a mulher deve dar a ele o que é dele de direito. Está lá, só você ler. 1 Coríntios 7, dever de casa para você. Já que eu sou um professor de EBD, então estou te dando dever de casa aí, para você fazer. 1 Coríntios 7, lê lá. Então, aí essa mulher começou a entrar na vibe de carência afetiva. Ela acabou conhecendo o enteado dela, que era um cara mais ou menos da mesma idade dela. Começaram a se dar bem em termos de amizade. Depois evoluiu para algo que você vai ver aqui no final. No final da história você vai ver aqui o que aconteceu. Eu não vou contar para você, como sou bobo, que eu quero que você compre o livro. E você vai conhecer o final da história, como é que essa menina deu a volta por cima, tudo que ela viveu. Você vai aprender, você vai ficar assim, ao mesmo tempo que espantado com a queda, vai ficar maravilhado com a ressurreição dela, como ela ressurgiu, como Fênix ressurgiu das cinzas, depois do seu encontro com Jesus, tá? De Lodebar para Wonderland, ó. Primeira orelha, um textinho para você ler. Segunda orelha, minhas redes sociais. Quarta capa, um textinho para você ler. Então, os links de venda estão aí nos comentários. Abriu? Clicou, abriu? Beleza. Ah, não abriu. Copia, cola na barra de pesquisa do Google, vai abrir, você compra. Simples assim, tá bom? E quando nos encontrarmos na igreja, vou ter um exemplar para você. O último livro que eu quero falar para você, O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Esse foi o primeiro livro que eu lancei. Esse só tem a versão digital. E ali eu falo sobre muitas coisas, tá? Sobre despesas, tipo de despesa que a gente tem. Eu falo sobre inadimplência, como é que a gente evita. Se a gente já está inadimplente, como é que a gente resolve o problema. Eu falo de pechincha, eu falo dos 7 pecados capitais do dinheiro. Eu falo sobre o que a Bíblia diz sobre o assunto. Tem um capítulo inteirinho lá com vários textos bíblicos falando sobre o que a Bíblia diz sobre o assunto. Mas eu quero falar para você sobre receita. Vamos lá. Você está cansado de saber que o ideal é, minha mão direita aqui, ó, é
A receita, o que entra, tem que ser maior do que o que sai, que menos que certo? Tem que ser maior do que a despesa, óbvio. Porque tem que sobrar dinheiro para você guardar para pensar no futuro, comprar uma casa, comprar um carro, mandar um filho para a faculdade, fazer uma viagem, enfim, qualquer projeto que você tenha, é muito importante que você tenha uma reserva financeira. E isso você só vai poder ter se o seu valor financeiro do que entra para você todo mês for maior do que o que você gasta. E também uma reserva para imprevistos, tá? O nome já diz imprevisto, você não tem como prever. Você não prevê doença, pode aparecer. Você não prevê desemprego, pode acontecer. Você não prevê divórcio, pode acontecer. Tem que ter reserva financeira para isso. Ó, quando vem aqui, ó, pau a pau, o que você gasta é igual ao que você ganha, aqui já dá ruim para você, porque qualquer imprevisto, a sua despesa vai subir, sua receita ficou para trás. Aí você já se encalacrou, você já entrou em problema financeiro sério. E quando você se mantém nisso aqui, ó, gastando mais do que ganha, aí ferrou. Aí é inadimplência. O que é que eu quero dizer para você? Como é que você aumenta a receita? Simples. Outra receita. E de onde é que vem outra receita? Outro emprego. Eu trabalhei em 2 empregos, meu pai trabalhou em 2 empregos, muita gente que eu conheço trabalha ou já trabalhou em 2 empregos. Professor especialista nisso, trabalha em 2, 3 escolas, até mais. Professor que se desdobra aí para poder levantar um dinheiro a mais. Então, é assim que se produz receita, é trabalhando. Por que que eu estou falando isso? E também aqueles bicos que se faz. Conserta uma coisa aqui, faz uma comida para fora, um doce para fora, um salgado para fora, uma costura para fora, sei lá, qualquer bico que apareça. Entendeu? E isso também traz dinheiro extra para dentro de casa. Tem 24 milhões de pessoas no Brasil que estão viciadas em jogo. O Banco Central essa semana fez esse levantamento, eu vi a reportagem na imprensa e está assustador. Esse monte de bet que tem aí e esses criadores de conteúdo incentivando essas pessoas a apostar, isso é um absurdo. Isso tinha que ser proibido. Esses criadores de conteúdo, eles tinham que ser banidos das plataformas, porque eles estão incentivando pessoas a entrarem nesse vício. E o Banco Central identificou que tem gente que recebe Bolsa Família, que é dado pelo governo para a pessoa comer, ao invés de botar a comida na mesa, está jogando, está apostando. Gente, deixa eu falar uma coisa para você, quem ganha é a banca, sempre. Nunca vai ser você. Ah, mas fulano ganhou, tá, fulano ganhou, mas milhões de fulano perderam. 24 milhões de fulano perderam. Um ganhou, e o que ele ganhou para a banca não. Para a banca sai assim, faz nem cosquinha no bolso do dono da banca. E isso vale para as loterias da Caixa, isso vale para Telecena, vale para tudo que é jogo. E vale também para que a gente, que é cristão, ore para que nunca seja aprovado um projeto que tem no Congresso e quer legalizar os cassinos no Brasil. A justificativa deles é dizer que vai gerar emprego. Olha, eles dizem que é que nem Las Vegas. Só que eles não contam para você que Las Vegas, aqueles prédios lindíssimos com aquelas luzes maravilhosas, quando você vê os vídeos você fica encantado. Eles não contam para você que entre aqueles prédios tem os becos escuros, fedorentos, cheios de lixo e cheios de moradores em situação de rua, que foram para lá porque apostaram e perderam tudo. Tá? E no Brasil isso já está acontecendo. Gente que está apostando está perdendo tudo. É só você procurar aí. Ó. O Fantástico há pouco tempo fez uma reportagem a respeito. Tá? Eu conheço gente que perdeu tudo por causa de jogo de azar. Conheço. Gente que perdeu loja, perdeu tudo por causa de jogo de azar. Teve que voltar a trabalhar de empregado, porque torrou tudo encarteado. Perdeu tudo encarteado. Conheço. Sei do que eu estou falando. Tá? E, infelizmente, isso é muito real. Tá? Hoje mesmo eu vi uma reportagem. As pessoas já estão ficando inadimplentes, porque estão deixando de pagar conta para jogar. Achando que vai resolver o problema financeiro jogando.
Não vai resolver. Pelo contrário, vai piorar. Ninguém contou para você isso. Que esses criadores de conteúdo, como eu já disse, eles tinham que ser banidos das plataformas. Não sei por que não são. Eu fico impressionado. Entendeu? Mas você acho que você é inteligente o suficiente para você se ligar que o dinheiro que você separa todo dia para ficar apostando, se você guardar, você vai ter um dinheirinho no final do mês que você pode fazer uma graça. Você pode, por exemplo, levar sua família para almoçar fora. Um dinheiro que você tirou para torrar com o jogo. Já parou para pensar nisso? Usa inteligência. Então, o link de vendas do meu livro está aí nos comentários. Dinheiro nosso de cada dia. Tá bom? Mesma coisa, clicou lá, não abriu? Copia o link e cola na barra de pesquisa do Google. Aí você compra o livro. Vamos lá. Deus continue abençoando grandemente sua vida. Você tem uma excelente leitura. 4 livros meus que eu te dei aí como recomendação, que são livros muito bons que vão trazer edificação para você, tá? Com certeza. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Vou te contar um segredo aqui. Sua curtida, seu comentário e seu compartilhamento são gratuitos. Você só vai levar alguns segundos para fazer isso. E você assim vai fazer com que a plataforma entenda que esse vídeo é bom, que você gostou, que você pode recomendar para que outras pessoas possam ver. E continue me seguindo aqui, me acompanhando aqui, tá? Tem muito vídeo bacana aqui que eu já fiz, com conteúdo legal para edificar sua vida. E com a permissão de Deus pretendo fazer muito mais, tá? Até quando Deus me permitir. Vem comigo, vamos para o texto. Gálatas capítulo 5, do 1 ao 15. Escolha viver a liberdade verdadeira que Jesus deu. A partir de agora. Olha o que disse Paulo. Foi ele quem escreveu a carta. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora, cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. Escutem bem o que eu, Paulo, digo a vocês. Se vocês estão contando com a circuncisão e a guarda das leis judaicas para fazê-los justos diante de Deus, então Cristo não pode salvá-los. E vou repetir, qualquer um que se deixa circuncidar precisa obedecer toda a lei. Cristo é inútil para vocês se estão achando que podem saldar a sua dívida para com Deus pela guarda daquela lei. Vocês se privaram da graça de Deus, mas nós, pela ajuda do Espírito, estamos aguardando pela fé a justiça que é a nossa esperança. Por quê? Os que estão em Jesus Cristo não precisam se preocupar em serem circuncidados ou não. Porque a circuncisão não tem efeito algum, pois tudo quanto precisamos é a fé, operando pelo amor. Vocês estavam indo tão bem. O que foi que aconteceu com vocês para impedi-los de seguir a verdade? Certamente que não foi Deus. Basta um pouco de fermento para levedar toda a massa. Estou confiando no Senhor para fazê-los voltar a crer como eu a respeito dessas coisas. Deus se encarregará daquela pessoa, seja quem for, que vem perturbando e confundindo vocês. Irmãos, eu não prego que a circuncisão e as leis judaicas são necessárias ao plano de salvação. Se eu pregasse tal coisa, não seria mais perseguido, pois essa mensagem não desagrada a ninguém.
O fato de ainda estar sendo perseguido prova que eu continuo pregando o escândalo da cruz. Quanto a esses mestres que perturbam vocês, eu gostaria que eles mesmos se mutilassem, porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, não a liberdade para dar lugar à vontade da carne, mas a liberdade para amarem e servirem uns aos outros, pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas se em lugar de mostrarem amor entre si, vocês estão sempre se mordendo e se devorando, cuidado para não se destruírem mutuamente. Que Deus continue abençoando a sua palavra e que essa palavra possa germinar nos corações de vocês. Vamos, durante esses minutos, pensar no que Paulo nos ensina. Vamos analisar aqui os primeiros versículos. Vou ler de novo. Verso 1. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora, o cabeçalho desse texto é: nossa liberdade em Cristo. É o cabeçalho. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora, cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. Verso 2. Escutem bem o que eu, Paulo, digo a vocês. Se vocês estão contando com a circuncisão e a guarda das leis judaicas para fazê-los justos diante de Deus, então Cristo não pode salvá-los. E vou repetir: qualquer um que se deixa circuncidar precisa obedecer a toda a lei. Verso 4. Cristo é inútil para vocês, se estão achando que podem saldar a sua dívida para com Deus pela guarda daquela lei. Vocês se privaram da graça de Deus, mas nós, pela ajuda do Espírito, estamos aguardando pela fé a justiça que é a nossa esperança. Verso 6. Porque os que estão em Jesus Cristo não precisam se preocupar em serem circuncidados ou não, porque a circuncisão não tem efeito algum, pois tudo quanto precisamos é a fé, operando pelo amor. Nesses primeiros versículos, Paulo nos relembra que a lei, como doutrina para a igreja, já foi abolida com o Novo Testamento. E é isso que você precisa entender. O Antigo Testamento existe na Bíblia como um registro histórico de tudo que aconteceu entre os hebreus, que depois passaram a ser chamados judeus. O Antigo Testamento tem ensinos históricos profundos, tem ensinos espirituais, sim, que se aplicam para os dias de hoje. Eu falei ensinos espirituais que se aplicam para a nossa vida individual. Sim, tem. Claro que tem. Agora, como base doutrinária para a igreja de hoje, não. Acabou. Tá? Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Isso está bem claro. Então, não existe mais aquela coisa de que se você for pego praticando esse ou aquele pecado, você vai ser apedrejado e blá blá blá. Você não tem mais que praticar todos aqueles rituais. Eram 613 decretos, leis, mandamentos, tudo aquilo. Aquilo foi abolido. Os 10 mandamentos não. Os 10 mandamentos continuam válidos, nunca foram abolidos. Quando Paulo resume, ele resume para fazer a gente entender a importância de amar-nos, de nos amarmos uns aos outros, convivermos bem uns com os outros. Os 6 últimos mandamentos da lei de Moisés falam de relacionamento vertical, ser humano, ser humano. Os 4 primeiros falam da relação horizontal, homem-Deus. Jesus resumiu isso, mostrando para você enfatizar todos os 10 mandamentos. Ele não aboliu, não foi abolido. Quem ensina isso para você está ensinando errado.
Então, não matarás continua valendo, não adulterarás continua valendo, não dirás falso testemunho não continua valendo, não cobiçarás nada do teu próximo continua valendo. Enfim, tudo continua valendo, os 10 mandamentos. Então, Paulo enfatiza isso. A circuncisão não vale de nada, que nós estamos debaixo da graça, não estamos mais debaixo da lei. E Paulo, nesses 6 primeiros versículos, nos chama a atenção para isso. Nós já fomos libertados dessas cadeias. E o que isso tem a ver com os dias atuais? Quem foi que falou para você que as mulheres não podem se vestir bem na igreja? Não podem usar um brinco, não podem usar uma pulseira, não podem usar um cordão, um anel, não podem botar uma unha de acrigel, não podem pintar a unha, não podem botar um mega no cabelo. Quem falou isso para vocês que não pode? Não foi a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre a questão do enfeite é que a mulher, primeiramente, a mulher cristã, prioriza a beleza de Cristo dentro dela. Oração, leitura de palavras, jejum, consagração, mas nunca proibiu a mulher de se enfeitar, de se vestir. Uma mulher com bom senso, que não é vulgar, ela vai se vestir muito bem, elegantemente, vai ficar bonita, vai ficar elegante, vai ficar charmosa e não vai ficar vulgar. E isso se aplica para qualquer mulher, em qualquer época, em qualquer religião. Tá? Nem tem nada a ver com a religião isso que eu estou falando. E para o homem também. Quem foi que falou para você? Onde é que está escrito na Bíblia que o homem, para poder pregar a palavra de Deus no púlpito, tem que usar paletó e gravata? Não está escrito isso na Bíblia, até porque naquela época nem tinha paletó e gravata. Essa vestimenta foi criada pelos europeus lá por causa do clima deles, que é um clima bem frio. Ou seja, paletó e gravata, na verdade, nem se aplicariam ao Brasil, se for levar o pé da letra. Um país tropical desse, esse calor, parece que nós estamos dentro de uma estufa, ainda ter que usar paletó e gravata, ninguém merece, né? Mas não está escrito isso na Bíblia. Tá? Um homem pode muito bem se vestir de forma elegante, uma roupa social, sem essa de botar aquelas calças apertadinhas, como tem aí os itinerantes aí que gostam, né? É bem como você vê aí, eles usam as calças apertadinhas, camisa apertadinha, tentando bancar o fortinho, acho que eu sou um gatinho, aquele sapato bico fino, mata-barata no canto. Quando você vê eles rodando o manto, você vê o visual pavoroso aquilo, achando que está sensualizando. Tá, é vulgar. O cara pode ser elegante, botar uma roupa maneira, tá? E pronto, tá bem arrumado. Pode muito bem pregar a palavra assim, não tem problema nenhum. Não é o paletó e a gravata que vão fazer a pessoa se converter. E outra, tem igreja, que eu conheço, inclusive, que proíbe o cara de usar barba. O pregador lá não pode usar barba. Eles não convidam. Não convidam o pregador que usa barba. Eu não sei onde é que está escrito isso na Bíblia, que o pregador não pode usar barba. Eu não sabia que a barba atrapalhava alguém de se converter. Não sabia. Enfim. Então tem essas coisas aí. E já foi pior. Teve igreja que proibia de ver televisão, proibia de jogar bola, proibia de ir à praia. Tem igreja que até hoje proíbe marido e mulher sentarem juntos na igreja. Não pode. É homem do lado e mulher do outro. Isso não tem na Bíblia. Mas enfim. Então a gente vê aí, sabe, esse legalismo, essa coisa pesada, ainda hoje no século XXI, macetando, massacrando os crentes. Uma coisa da qual nós já fomos libertos. E daqui a pouco eu vou falar sobre a graça. Segura aí, tá? Vamos continuar a meditação aqui. Fui até o 6, vamos ao 7 agora. Vocês estavam indo tão bem. O que foi que aconteceu com vocês para impedi-los de seguir a verdade? Certamente que não foi Deus. Basta um pouco de fermento para levedar toda a massa. Estou confiando no Senhor para fazê-los voltar a crer como eu a respeito dessas coisas. Deus se encarregará daquela pessoa, seja quem for, que vem perturbando e confundindo vocês. Irmãos, eu não prego que a circuncisão e as leis judaicas são necessárias ao plano de salvação. Se eu pregasse tal coisa, não seria mais perseguido.
pois essa mensagem não desagrada a ninguém. O fato de estar ainda sendo perseguido prova que eu continuo pregando o escândalo da cruz. Fui até o 11, hein? Então vamos lá. Fui do 7 ao 11 agora. Vamos meditar aqui. Paulo começa perguntando, falando para a igreja: vocês estavam indo tão bem, que foi que aconteceu? Então Paulo estava questionando a igreja aqui. Ele percebeu que tinha alguma coisa errada ali no meio da igreja. Tinha alguém no meio da igreja confundindo o povo. Por isso Paulo parou para escrever essa carta aos Gálatas, à igreja da Galácia. Foi a primeira carta que ele escreveu no seu ministério. Então ele parou para alertar o povo. Paulo identificou, tinha alguma coisa errada. E ele logo falou: certamente não foi Deus. E completou falando que um pouco de levedo estraga toda a massa. Ou seja, uma pessoa mal intencionada estraga a igreja toda. A gente vê isso nos dias atuais. Um bode no meio das ovelhas, perturbando, falando mal do pastor, levando ensinos errados, olha, faz um estrago. Eu já vi isso de perto. Uma igreja que eu congreguei, eu já vi isso bem de perto. Um camarada querendo levar uma outra doutrina que não era a doutrina de Cristo. Dentro de uma igreja batista, o cara querendo levar umas outras coisas, um negócio assim bem absurdo. O negócio foi tenso. Então, é bem complicado. Então, Paulo identificou esse tumultuador e ele falou que seja quem for, Deus vai se encarregar. Paulo não incentivou ninguém a partir para a vingança. Paulo deixou bem claro. E Paulo também falou, olha a maturidade espiritual de Paulo, olha a intimidade espiritual que Paulo tinha com Deus, para dizer que ele confia no Senhor, que os crentes daquela igreja iam passar a segui-lo, voltar a segui-lo. Vou ler aqui para você, tá? Olha aqui, ó. Estou confiando no Senhor para fazê-los voltar a crer como eu. Ó, verso 10. A respeito dessas coisas. Vocês prestaram atenção? Então Paulo, ele chamou a atenção para a vida dele, quem ele era, o nível de intimidade dele para com Deus, e chamou a atenção, ó, você não tem que se vingar de quem está perturbando, quem está confundindo. Deus se encarrega, tá? Então grava isso aí, tá? Deus se encarrega. Vamos passar agora, vamos ler de novo os 4 últimos versos, do 12 ao 15, e aí vamos caminhar para finalizar. Ó. Quanto a esses mestres que perturbam vocês, eu gostaria que eles mesmos se mutilassem. Porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, não a liberdade para dar lugar à vontade da carne, mas a liberdade para amarem e servirem uns aos outros. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se em lugar de mostrarem amor entre si, vocês estão sempre se mordendo e se devorando, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então aqui Paulo nos traz um ensino super poderoso. Ele fala no verso 12 novamente sobre os mestres, né? Quando ele diz que ele gostaria que esses mestres se mutilassem, é claro que ele não está falando no sentido literal. Ele não está querendo que esses caras se matem ou se cortem, não. Ele está dizendo para que ele quer que esses mestres desapareçam, sumam. Como ele te disse no verso anterior, Deus se encarregará deles. E aqui Paulo está mostrando que ele não queria, literalmente, que esses caras fizessem alguma coisa contra si mesmos, não. Só que eles sumissem, deixassem a igreja em paz. Tá? E Paulo, quando fala no verso 13 sobre a graça, nós recebemos a liberdade. Ele diz assim: porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade. Não a liberdade para dar lugar à vontade da carne, mas a liberdade para amarem e servir uns aos outros. Tem uns pregadores aí, que são os pregadores que se dizem da graça, eles insistem em falar que a graça é passaporte para fazer o que quiser, mas só que não. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito isso aí. Tá? A lei
tocava o terror nas pessoas. E mesmo assim as pessoas não obedeciam a lei como um todo. A única pessoa na face da terra que cumpriu a lei toda, aqueles 613 mandamentos, decretos, mas não sei o que, todo aquele conjunto todo, foi Jesus. Foi o único. Nenhum ser humano na face da terra cumpriu os 613 decretos que estão lá na lei. Nenhum. A não ser Jesus. A Bíblia diz isso. E as pessoas ficavam com medo, meio com medo. E quando eram pegas infringindo a lei, elas eram punidas de acordo com o que a lei mandava punir. Sendo que o Novo Testamento ele não tem a punição. Hoje ninguém é punido porque é pego em adultério. Aqui nessa terra não tem lei para punir. Hoje ninguém é punido aqui nessa terra por ser homossexual. No Antigo Testamento, tanto homossexuais quanto adúlteros eram punidos com a morte por apedrejamento. Hoje isso não funciona assim. Mas o Novo Testamento também diz que aqueles que viverem em impureza sexual vão para o inferno, seja que tipo de impureza for. Então adúlteros e homossexuais vão para o inferno juntos. Você pode não estar gostando do que está ouvindo, eu não estou nem aí. Eu tenho que pregar o que está na palavra de Deus. Está escrito na palavra de Deus que vai para o inferno. Aí vai entrar também todo beberrão, todo idólatra, todo devasso, todo glutão, todo ladrão, todo maledicente, todo caluniador. Vai essa galera toda juntinho para o inferno. Se no dia do arrebatamento estiver assim, se não houver arrependimento, não houver confissão de pecado, não houver mudança de vida, vai. Não tem jeito. Está escrito. Eu não posso deixar de falar isso. Não tem como. Então a graça não é passaporte para viver a vida toda zoada, não. Nunca foi. A graça, pela graça eu entendo que Jesus morreu na cruz por mim. Eu entendo que todo dia eu tenho que lutar. Matar um leão por dia. Dominar os desejos da minha carne. Paulo acabou de falar aqui no texto que eu li para você. A liberdade já não foi feita para dar vazão aos desejos da carne, não. Nunca foi. Tá? E sobre amar e servir uns aos outros é para vivermos em comunhão uns com os outros. E aí, infelizmente, a gente vê no dia de hoje uma brigaiada dentro da igreja. É por causa de política, é por causa de cargo na igreja, é por causa de ministério disso, por causa de ministério daquilo. Aí Paulo faz a advertência, ó. Desse jeito vocês vão se destruir mutuamente. Cuidado. Vocês não conseguem viver em amor uns com os outros? Vivem se mordendo? Vivem se enfrentando, se mordendo, se destruindo? Se devorando? Olha que coisa, que forte. O resultado dessa... Existem alguns resultados que já estão sendo colhidos. Essa desunião dentro das igrejas. Infelizmente, você não vê isso nos outros grupos religiosos. Qualquer problema que eles têm, eles resolvem lá. Eles não vêm para a internet jogar no ventilador, mas os crentes vêm. Eu estou falando de forma genérica de coisas que vocês já viram na internet. Então eu não estou fazendo a mesma coisa que eles fazem. Eu estou falando de coisas que vocês já viram acontecer na igreja de vocês. Estou falando de coisas que vocês já viram na internet pessoas fazerem, jogar no ventilador. Estou falando é disso. E infelizmente o que acontece aí, Paulo traz essa advertência. Quais são as consequências que nós estamos colhendo nos dias atuais na igreja evangélica brasileira de hoje? Primeira delas, 8 milhões de desigrejados. Já aparece isso no censo do IBGE. Pessoas que dizem que são cristãs, mas que não querem pertencer a igreja nenhuma. Tomaram ranço de igreja, instituição. E os 8 milhões de desigrejados formam hoje a segunda maior denominação evangélica. Só perde para a Assembleia de Deus. Só perde para a Assembleia de Deus. Tá bom para você ou quer mais? Então eu vou te dar mais. Hoje a gente vê nas igrejas, as pregações acontecem e uma dificuldade das pessoas abrirem seu coração para Jesus. Porque quando essas pessoas olham, elas veem quem?
esses pastores que aparecem aí na internet, na televisão, dando mau testemunho. Essas pessoas se lembram dos escândalos que envolvem esses pastores, esses líderes, esses cantores. Toda hora aparece. Toda hora aparece um escândalo diferente. Toda hora, toda semana, todo dia quase. Embora a Bíblia diga, né, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por falar em Bíblia, que a Bíblia diz, deixa eu abrir aqui um parênteses. Quero falar algumas coisas aqui. E tem muito pregador que está ensinando errado para as pessoas. Vamos lá. Eu costumo ser irônico, até sarcástico, quando eu faço aquele gestual, essa coisa ridícula que esses pregadores aí têm mania de fazer. Vira para o lado e diga para o seu irmão nhé, 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 nhé. Quando eu faço isso, eu estou sendo irônico, eu estou sendo sarcástico. Mas agora eu quero falar uma coisa muito séria para você, tá? Espiritual. Vamos lá. Isso, quando acontece dentro da igreja, esses pregadores sem sabedoria nenhuma, eles mandam pessoas que nunca se viram na vida, muitas vezes, não se conhecem, não convivem juntas, falar essas coisas. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. O pregador diz assim, vira para o seu irmão do lado e diz assim, você é uma bênção. Você não conhece aquele irmão. Você não sabe se aquele irmão do seu lado realmente é uma bênção. Aquele irmão não conhece você. Ele não sabe se realmente você é uma bênção. De repente, você está falando que aquele irmão é uma bênção, na verdade aquele irmão é uma tralha. Dentro de casa, maltrata a mulher, maltrata os filhos, deixa a mulher e os filhos com fome dentro de casa. É uma mulher que maltrata marido, maltrata filho. É gente que é adúltera, gente que é beberrão, é gente que é adultão, é gente que joga jogo de azar, é gente que vive a vida toda zoada e você diz que aquela pessoa é uma bênção? O que é isso? Onde é que você está com a cabeça? Você não acha aí, ô pregador, está na hora de se parar com esse mau costume não? Com esse vício não? Você não se ligou nesse... Está se ligando essa dica espiritual que eu estou dando a você? Você está errado quando você faz isso? Vou dar outro exemplo aqui. Vou pegar mais pesado agora. Tá? Vira para o seu irmão no lado e diz assim, tudo que você quiser, tudo que você está pensando em fazer vai dar certo. Você sabe o que aquele irmão está pensando em fazer? Aquela pessoa do seu lado está pensando em fazer? Essa pessoa sabe o que você está pensando em fazer? E se aquela pessoa que está do seu lado está pensando em dar um desfalque no dinheiro da empresa, no caixa da empresa, e meter o pé, vazar da cidade, do estado até do país? E se aquela pessoa está pensando em meter o pé do casamento, dar um bico na mulher, dar um bico no marido, e fugir com a amante, ainda levando os bens da família, tá? Vou dar uma dica para você ver essa história. Testemunho da pastora Sandra Alves. Bota aí na internet. Testemunho da pastora Sandra Alves. E você vai ver o que ela fala com ela, sobre ela. Saiu para pregar, o marido, que era pastor, pegou a amante e esvaziou a casa dela, da pastora Sandra. Deixou a mulher sem nada em casa. O cara meteu o pé com a amante, deixou a mulher na pior. Vê o testemunho dela aí, caso você nunca tenha visto. Aí você manda a pessoa virar para o outro para dizer que tudo que ele está pensando tudo que ele está pensando em fazer vai dar certo. Onde é que você está com a cabeça, o pregador? Ou pastor? Ou líder? Pregador, itinerante? Onde é que você está com a cabeça para falar esse monte de baboseira aí? Você nunca pensou nisso na atmosfera espiritual, não? Você nunca pensou, estou fazendo você pensar agora. Então agora você não está mais inocente. Vê se liga. Vê se toma tenência. Como disse a ministra Carmen Lúcia aí, recentemente lá no TSE, falando para esses políticos aí que vivem arrumando confusão aí nos debates. Vê se toma tenência você aí, pregador, pastor. Presta atenção. E então, e aí? O que você tem para me dizer? E outra coisa também, que esses pregadores têm um mau costume. A Bíblia vai dizer. Não, a Bíblia não vai dizer. Preste atenção, vou te dar uma aula de português aqui gratuito. Vai dizer. Isso é uma conjugação informal do futuro do indicativo, do verbo dizer.
A conjugação formal correta é dirá. Então, dirá, futuro do presente, do indicativo. Então a Bíblia não vai dizer, porque a Bíblia já está escrita. Então a Bíblia diz, ou seja, presente do indicativo. A Bíblia diz, não vai dizer. Aprende isso, pregador, para você ficar esperto e ensinar os outros da forma certa. A Bíblia não vai dizer, a Bíblia diz. Tá? E outra, eu ainda há pouco falei do texto, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12. Tem pregador que quando recita esse texto fala esfriaria. Não, esfriaria é o futuro do pretérito, ou seja, algo que iria acontecer, mas que porventura foi cortado, não vai mais. Isso significa futuro do pretérito. Então, quando ele diz amor de muitos esfriaria, significa o quê? Que iria esfriar, mas não esfriou. Só que na verdade não, é futuro do presente, ou seja, esfriará. Ou seja, vai acontecer. Como nós já estamos no final dos tempos, já está acontecendo. Então não esfriaria. Então, pregador, pastor, já que nós estamos aqui debatendo aqui, trocando ideia, você que está vendo aí, aprende o português correto. Não é esfriaria, esfriará. Só você ler a Bíblia. Está escrito esfriará. Mateus 24, 12. Só você conferir a sua Bíblia. Não precisa nem ir pela minha ideia, se você não quiser. Confere sua Bíblia, vê o que está escrito. Simples assim. É aula de português, 0800. Tá? Bom, pegou a visão? Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. E o tema para a mensagem de hoje foi: escolha viver a liberdade verdadeira que Jesus deu. Mensagem baseada em Gálatas capítulo 5, do 1 ao 11. Que Deus continue abençoando sua vida, que você seja grandemente edificado com essa mensagem. Muito obrigado porque você ficou até aqui. Muito obrigado porque você parou para prestar atenção nessa mensagem. E eu espero você aqui no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.